A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 51. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Então, agora nós estamos prestes a vivenciar a morte dos primogênitos. É como se pausasse, né, toda aquela situação e agora a gente vai para uma cena que é a instituição da Páscoa. Deus orienta Moisés para que Moisés e Arão orientem o povo. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito. Então Deus se revela a Moisés e Arão e eles ensinam o povo. E aqui a gente vê o valor da família. É importante saber se a família era pequena, se a família era numerosa, que tamanho tinha a família, porque conforme a família seria o cordeiro. E claro, este cordeiro pascual, ele simboliza o Senhor Jesus. A morte do cordeiro, o sacrifício do cordeiro, mostra a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos salvou, que nos livrou da escravidão do pecado. O salário do pecado é a morte, mas Jesus nos deu vida eterna. O ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida eterna. E é a vida eterna, que é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que nos livra da morte. Então, esse sacrifício do Cordeiro é que nos garante a vida eterna. Então, nunca ignora que Cordeiro aponta para Jesus, para o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imaculado, que tira o pecado do mundo. E aí fala do vizinho. A Bíblia diz, né, que é melhor o vizinho perto do que o irmão longe. É melhor tu tá unido com o teu vizinho, em paz com o teu vizinho, né, tu tá perto do teu vizinho, do que tu ter um parente, o teu familiar, a quilômetros de distância. Então aqui, mais uma vez, né, o Cordeiro de Deus, ele nos proporciona o quê? Uma família, amigos, vizinhos. Nós sabemos que tudo isso é uma simbologia para a família da fé, para a igreja. Na arca de Noé, todos estavam ali juntos, né? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ficaram ali sempre juntos, fazendo as refeições juntos, todos. Então, sempre esta união aponta para o corpo de Cristo, aponta para a igreja, aponta para a família que nós temos na fé, a família espiritual. Então, aqui fala que esta salvação, esta proteção é para mim e é para o meu vizinho. É para mim e é para ti. É para nós. Eu não tenho que guardar a minha lâmpada, esconder a minha lâmpada, a minha luz debaixo da cama, debaixo da mesa. Não, a minha luz tem que brilhar diante de Deus e diante das pessoas. Então é para mim e para o meu vizinho. Eu tenho a graça de Deus, eu tenho a salvação, eu tenho alimento, eu tenho água, eu tenho vida.
eu tenho que estender, oferecer, apresentar para o meu vizinho, né? Forte isso. 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Sabemos que o Senhor Jesus morreu, né, na sexta-feira, e eles se preocuparam em retirar o corpo antes que começasse a Páscoa, antes de que aquele dia mudasse. Nós sabemos que é mais ou menos a partir das 18 horas, quando o sol se põe. O que é isso, o sol se põe? É o crepúsculo. Então, de novo, são fatos que apontam para o sacrifício vicário do Senhor Jesus, para a morte de Jesus na cruz. E são símbolos, são sombras do que viria, né? O matará no crepúsculo da tarde. Então, sim, o Senhor Jesus morreu e houve trevas, né? 7. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Então, o sangue do cordeiro ia proteger a casa e as pessoas que ali dentro estivessem. Então, o sangue de Jesus sobre a nossa vida, do alto da cabeça até a planta dos pés, né? É o sangue de Jesus que nos guarda, que nos protege, que nos salva. É a nossa vida. O sangue é a vida. Mas o sangue puro, imaculado, inocente, santo de Jesus é que está sobre as nossas vidas. E o cordeiro sem defeito. Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele não poderia ter pecado. Então ele é sem defeito, ele é imaculado, porque só assim ele poderia nos salvar dos nossos pecados. 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Então, pão sem fermento indica que nós estamos de passagem, somos viajantes, hóspedes, peregrinos, forasteiros. Éramos estrangeiros na terra do Egito, né? Então, isso também é uma simbologia. E ervas amargas, gente, eles sofreram a escravidão. Nós não fomos feitos para ser escravos ou escravizados. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. O Senhor Jesus, ele se fez pecado para nos libertar do pecado. Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a sua vida. Então, os pães sem fermento, né? O Senhor Jesus não tinha pecado. As ervas amargas, a dor, a aflição, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Então, o que acontece? O Senhor Jesus morreu, ele não foi, como se diz, anestesiado. Nós estudamos, ele viveu aquilo ali intensamente, a dor, a morte, a vergonha. Ele foi massacrado, torturado. Ele passou pelo fogo. Ele passou pela prova máxima, né? A morte, o último inimigo a ser vencido. Então, não comam do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo. Então, o sacrifício de Jesus foi completo, porque ele enfrentou a morte e ressuscitou. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Então, o que fala aqui?
assado no fogo, passou pela fornalha, passou pela prova e foi vencedor e foi vitorioso. Nós temos que estar sempre com as sandálias nos pés. Esse é aquele momento que tu tem que sublinhar. Sandálias nos pés e cajado na mão. Tu tem que estar sempre pronto. Tu é peregrino nessa terra. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos estrangeiros nessa terra. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial. Nós aguardamos a Santa Jerusalém. Então, isso é uma coisa muito forte para nós. Porque a qualquer momento, ao tocar da trombeta, né? Então, essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a nossa libertação. É a nossa passagem. É a saída da escravidão para a liberdade. E claro, é tempo de juízo, né? É tempo de que haverá recompensa para os filhos e castigo para os inimigos. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Eu falei no vídeo de ontem sobre esses deuses do Egito. Se tu não assistiu, assiste. Cada uma das pragas apontava para um desses deuses, divindades, ídolos, e quebrando e tornando sem poder, sem autoridade, cada uma dessas divindades pagãs do Egito. 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Então, o que acontece? O sangue será um sinal. O sangue será um sinal. A primeira praga foi transformar a água em sangue. E a última praga foi a morte dos primogênitos. Então, é o sangue, é a ausência da vida, é o fim da vida. Porque sangue simboliza vida. Então, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas nos salva. E a ausência do sangue é morte. E morte eterna. Então, o sangue será um sinal. 15. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas. Pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração, por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto estrangeiro como natural da terra. Não comam nada que tenha fermento,
Em todas as suas habitações comam somente pães sem fermento. Então aqui nós temos algo muito importante. O fermento, ele simboliza a hipocrisia, a aparência, o pecado, aquilo que não vem de Deus, né? Então tu vai comer pão sem fermento, tu vai depender de Deus, a santidade de Deus, a presença de Deus, a purificação de Deus nas nossas vidas. Vocês estão próximos de mim. São 7 dias de consagração, de purificação. O 7 tem essa indicação para nós, esta memória. A gente já aprendeu que o 7 é perfeito, é completo, é total. Então são 7 dias, sétimos. O sétimo, sempre quando fala, não importa se é ordinal, se é cardinal, qual é o tipo de número, indicando 7 é perfeição, é completo, é total. E pão sem fermento, sem levedura, sem pecado, sem falsidade. Jesus disse: fujam do fermento dos fariseus, daqueles que aparentam, mas não vivem, não têm essência. O que o fermento faz? Ele incha. E aí, o que acontece? Aumenta de tamanho. Então, não é a aparência, é a essência. É o que Deus realmente significa para ti. É o que é a tua vida na presença de Deus. Isso é consagração. Isso é uma forma de mostrar pureza, santidade, santificação, entrega, dependência de Deus. Tudo isso são os pães sem fermento, sem pecado, sem falsidade. Lembra da figueira que só tinha folhas? Que não dava fruto, que não dava figo? Aparentava, mas por dentro ela não produzia. Então, os pães sem fermento têm toda esta conotação. E claro, muitas outras coisas, né? Também o fato de que eles estavam sendo expulsos, convidados a se retirar, tinham que sair correndo, fugindo, com pressa. Não iam se apegar, não iam ficar, né? Muito significativo. 21. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Então agora nós estamos vendo a Páscoa dos israelitas, a Páscoa dos hebreus. Mas nós temos a nossa Páscoa, que é a Páscoa dos cristãos, que é o quê? A ressurreição do Senhor Jesus. Mas a ressurreição do Senhor Jesus ocorre na Páscoa dos judeus. Porque tudo na Bíblia aponta para o Cristo. Tudo na Bíblia são sombras do Messias, do ungido, daquele que haveria de vir, o Salvador. Então, aí fala, né? E mata esses animais para celebrar a Páscoa. Nós celebramos a Páscoa dos cristãos porque o Senhor Jesus ressuscitou. E isso é motivo de alegria. Se Jesus ressuscitou, a nossa fé é verdadeira, é válida. Mas se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, a Páscoa dos cristãos é a ressurreição de Cristo. Esta Páscoa aqui é a Páscoa dos judeus, a Páscoa dos hebreus, dos israelitas, que simboliza o quê? A libertação, a liberdade, a saída do Egito, a passagem de um estado de escravo e de escravizado para livre, libertado. Sair de uma terra estranha para a terra prometida, para a terra santa, para a terra sagrada. Então,
22. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Então, vê se não é a mesma simbologia da Arca de Noé, né? Deus fechou a porta da arca e ninguém podia sair, porque assim vocês estariam protegidos. Na presença de Deus, nós estamos protegidos, guardados. E aqui eu tenho que falar do isopo, que é uma planta, um arbusto, né? O que é os ramos de isopo? Eles pegavam os galhos, né? E faziam como se fosse um pincel. E com esse galho de isopo, com esse pincel, eles passavam no sangue. E o isopo, ele tinha propriedades antissépticas. Era usado para limpeza e principalmente para purificação ritual e cerimonial. Quando Davi peca, ele pede para Deus que Deus o purifique com o isopo. Quer dizer, eu quero ser limpo, eu quero ser purificado, eu quero ser santificado. Eu não quero nada de sujo, de contaminado em mim. Então purifica-me. E aí tá falando sobre isso, que era dessa forma. Como eu digo, ó, tudo tem uma explicação. E esta marca do sangue, com esses ramos de isopo, né, nas portas, nas casas, era uma marca. Lembra, o sangue será o sinal. 23, né? Tá certo? Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então, este sangue iria proteger aquela casa e quem dentro da casa estivesse do destruidor, da morte. 24. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. Quem nos protege da morte eterna é o sangue, somente pelo sangue. 25. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem, que rito é este? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então aqui é a Páscoa do Senhor, a Páscoa ao Senhor. É um rito perpétuo. É uma cerimônia, é uma celebração eterna, para sempre, perpétua, que passará de geração em geração. 28. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Então, o que acontece? Eles obedeceram. 29. Aconteceu que, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primeiro primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro, que estava na cadeia, e todos os primogênitos animais. Porque na outra menção falava da escrava, né? Agora aqui fala do prisioneiro. Muito forte isso. Quer dizer, em todo lugar tinha que ter um morto. Quer dizer, a morte era o sinal de que Deus estava executando juízo. Sim, os animais também, né? Era tanto os homens, as pessoas, quanto os animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais
e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Isso aqui é muito forte, muito pesado. Toda casa tinha um morto. Não havia casa em que não houvesse um morto. 31. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem o Senhor como vocês disseram. Então, olha se não foi o que Deus disse. Ele vai mandar você sair, ele vai expulsar vocês totalmente. Então, saiam do meio do meu povo. Saiam. É uma ordem. Levem também com vocês as suas ovelhas e o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Porque sim, Faraó queria a bênção do Deus dos Hebreus, né? Mas pensa, o Deus dos Hebreus tinha enviado um anjo, né? Para que em toda a casa dos egípcios houvesse uma morte. E ele está pedindo clemência, né? Misericórdia. Para que Deus o abençoe também. 33. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. Então, a palavra era bem clara, quem ia morrer eram os primogênitos, mas o medo, né? O pavor, a presença da morte, se lembra na pandemia, né? As pessoas estavam morrendo de medo, estavam tendo crises, né? Questões pelo pavor, pelo medo, por aquele espírito de morte que estava circulando, né? Então aqui está acontecendo a mesma coisa. Morreram os primogênitos e eles estavam querendo que aquele povo saísse porque eles achavam que eles também iam morrer. 34. O povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse. Olha a ordem. E as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam. E assim, dessa forma, eles despojaram os egípcios. Então, não foi preciso arma, flecha, faca, ameaça, roubo, nada. Eles pediam e eles davam prata, ouro e roupas. E isso era um despojo, porque lembra, era a guerra entre o bem e o mal, a guerra entre o Deus dos Hebreus e as divindades do Egito. Então, perderam? Tem que pagar o despojo, tem que entregar o despojo. 37. Assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Lembra que Sucote quer dizer tenda, cabana, onde eles iriam ficar. Eram cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Daí tu pensa, Jacó entrou no Egito com 70, eram 70 pessoas. Depois a gente viu isso, né, sobre 75, né? Não importa para nós. O que importa é que, lembra 7, 70, ele entrou com esse número. Jacó, seus filhos, sua família. E agora aqui tá falando 600 mil a pé. Eram cerca de 600 mil a pé, sem contar mulheres e crianças. Então, o que acontece aqui? Há um cálculo que é só tu dar um Google que tu vai saber, que é dito que cerca de 3 vezes isso, né? Porque se 600 mil sem contar mulheres e crianças, pensa, dá no mínimo 3 vezes isso, né? O homem com a sua mulher e um filho. Mas nós sabemos que não era, que era muito mais. Então, tinha muito mais mulheres, muito mais crianças, né? E
Deus disse que ia multiplicar areia do mar, estrelas do céu. Então aqui acredita-se, estima-se que 2 milhões de hebreus saíram do Egito. E aí vai dizer que isso não é o exército do Senhor? Que isso não é uma areia do mar? Que isso não são estrelas do céu? Que isso não é a promessa que Deus fez para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De ti sairá uma numerosa multidão. Multidão de multidões. Uma numerosa descendência. Sede fecundos, se multipliquem. E eles fizeram. E todos os levantes do inferno, né? De Satanás, de Faraó, do Egito, não conseguiram barrar. Então acredita-se que 2 milhões de hebreus, de israelitas, saíram do Egito. Vamos continuar. 38. Saiu também com eles um misto de gente. O que quer dizer misto de gente? Lembra que os oficiais creram? Lembra que havia estrangeiros, forasteiros junto? Pessoas começaram a abandonar aqueles deuses e começaram a temer o Deus dos hebreus e ter fé, inclusive entre os oficiais, enfim. Então, saiu também com eles um misto de gente. Esse misto de gente, egípcios, né? Ou outros povos. Ovelhas, gado, muitos animais. 39. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer dependência de Deus. Dependência de Deus. Não dá tempo de esperar a massa levedar. E a gente aqui no sul sabe que dá trabalho, porque aqui é frio. Então, tu tem que preparar a massa, tu tem que cobrir, tu tem que colocar num lugar que tenha sol, que esteja quentinho, que não tenha vento, para que dê tempo para que levede. No caso deles, eles estão no deserto, né? Eles estão num lugar quente, eles estão no Egito. Então lá iria levedar muito rápido. Então eles tinham que sair, às pressas, para que a massa não levedasse, para que não houvesse fermento, para obedecer estritamente o que Deus tinha dito. 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. 430 anos. A gente que acompanhou, nós, inscritos do canal A Bíblia Diz, que estudamos capítulo por capítulo de Gênesis, que vimos tudo que José fez pelo Egito. E aí se levantou um faraó, um rei, que não conhecia José. E o povo se acostumou, né? Foi ficando, até que se tornou escravo. 430 anos. Não tem como esquecer tudo que José passou. 41. Aconteceu que, ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. 43. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Então, se Deus está dizendo que nenhum estrangeiro comerá dela, é porque havia estrangeiros, né? Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. Então, lembra que a circuncisão foi instituída por Deus e Abraão foi circuncidado, né?
e Ismael foi circuncidado, todos na casa foram circuncidados, lembra? A circuncisão era a aliança, era um sinal. E aqui está sendo falado novamente, ó. Todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá a Páscoa. E a gente não tem como não falar, né? A circuncisão está para a Páscoa, assim como o batismo está para a ceia. A maioria das igrejas, das instituições cristãs que seguem a Bíblia, elas vinculam a salvação, a conversão, a confissão de pecados ou arrependimento ao batismo, né? Exceto o ladrão da cruz, todos se batizam, inclusive o Senhor Jesus se batizou. Então, o batismo seria o sinal cristão para comer a ceia, participar da mesa do Senhor, né? A salvação, a nova vida, a morte para o pecado e a ressurreição para a vida eterna. Então, neste momento aqui, quando está sendo falado sobre a circuncisão, então, se tu não for circuncidado, tu não vai comer a Páscoa. Então, é a mesma simbologia do batismo, né, da conversão, do arrependimento, da confissão pública, né, para participar da ceia do Senhor, para comer do pão e beber do cálice. 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Aí aqui eu tenho que falar sobre do osso. Cara, aqui tem muita simbologia, né? O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Quem está fora da aliança? Quem não é filho? Quem não faz parte da família? Lembra como é que começou lá no versículo 1? Família. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Não é aquele que está com interesse ou aquele que está obrigado. Não é aquele que tira vantagens. Não, é aquele que está de coração, que é filho, que nasceu de novo. E aí fala sobre o osso, sobre os ossos, né? Nem lhe quebrem osso nenhum. Então, em João, no capítulo 19, no versículo 36, há uma referência. Nenhum osso será quebrado. De que o Senhor Jesus, ele foi morto, mas nenhum dos seus ossos foi quebrado. E existem outras referências sobre isso, né? De que o justo não terá seus ossos quebrados, seu corpo não verá corrupção. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então eu tenho dito para vocês que Deus não tem nenhum problema com o estrangeiro. A questão é que o estrangeiro, ele é pagão, ele é politeísta, ele segue e serve outros deuses, falsos ídolos, falsas divindades. Então, se ele se converte, se ele se arrepende, se ele se entrega, ele vai ser como o natural da terra. 49. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Então nós temos aqui a instituição da primeira Páscoa, com toda a simbologia, os significados, tudo apontando para o Senhor Jesus, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para o Cordeiro perfeito e imaculado, que nos salvou, que morreu e com seu sacrifício e com seu sangue, com a sua ressurreição, ele pôde nos dar
a salvação, a libertação, a vida eterna. Este foi o capítulo 12 de Êxodo. Se tu gostou, curte, comenta e compartilha. Se tu não for inscrito no canal A Bíblia Diz, te inscreve.